Oi, gente! Bom, hoje a gente resolveu fazer uma videoconferência, na verdade, né? Não é live, por conta das habilidades que está acontecendo na live. Então, a gente quis fazer uma coisa mais otimizada, um bate-papo sobre 5 insights para o mundo pós-Covid. A gente estava conversando, né, João, sobre isso esses dias, e a gente achou que é um assunto super legal para compartilhar. Mas, para quem aqui não conhece o João, vou pedir para ele começar a falar um pouquinho sobre ele. Pessoal, tudo bom? Eu sou o João Sebastião, eu sou amigo da Karen aí há muitos anos já. A gente estudou junto, né, Karen? A gente fez federal juntos. Eu sou daí de Mato Grosso, eu sou arquiteto de formação, sou designer de acessórios e de joias autodidata já há mais de 20 anos. Trabalho aqui em São Paulo, trabalho e moro e divido a minha vida entre ser arquiteto, especialmente de arquitetura de interiores para comercial e residencial, e tocar a minha marca de acessórios, né? Além de outras cositas mais, enfim, sou professor convidado do Espaço Now e de algumas outras faculdades também, ministro algumas palestras e sou especialista também em harmonização de ambientes e Feng Shui. Eu sempre digo que eu sou um multitarefas aí e gosto disso. E aí eu tava conversando com a Karen e falando, na verdade a gente faz algumas reuniões com os amigos, né, Karen? E a gente fica aí soltando ideias e todo mundo se questionando, porque a gente não sabe o que vai ser do amanhã. Todo mundo tenta prever um futuro que jamais foi esperado, né? Ninguém esperava, ninguém desenhava esse cenário. E aí, a gente conversando, a gente teve umas ideias. Eu falei, Karen, vamos fazer esses 5 insights, que poderiam ser 5 tendências de futuro, né? De previsão de futuro, para nós. A gente não tem todas as respostas, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui, soltar esses insights e esses questionamentos aí na cabeça de vocês, mas vocês podem colaborar com isso. E a gente queria que, na verdade, fosse mais do que só uma live, né? Para durar só 24 horas no Instagram. A gente queria deixar isso gravado para vocês poderem comentar e a gente transformar isso depois em um grande bate-papo aí de dúvidas e possibilidades. Você comentou já sobre tendência, né? E é um dos assuntos que você vem falar, na verdade, no Now com a gente. Para quem não sabe, o João vem falar sobre co-hunting para a turma do Now Acelera, né? Desde a turma passada, já está programado para essa turma também. E eu acho legal falar sobre tendências nesse sentido de que... Porque tem muita gente que acha que tendência é uma coisa muito de modismo, né? O que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo em relação a mudança de comportamento, mesmo, né? De comportamento das pessoas, e que isso gera algumas tendências, né? No mundo da moda, no mundo da arquitetura. O mote principal sempre foi o comportamento, né? Sempre foi a sociedade. Uhum. Ela sempre influenciou quais seriam as tendências, né? A tendência, no final, o produto é o papel de parede ou o revestimento, né? Mas a tendência que gerou aquele produto final, ela está muito mais relacionada com o comportamento. E a gente já começa falando, eu acho que exatamente disso, né? O que a gente... Eu acho que a gente já pode falar que a gente concorda no sentido de que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa reviravolta, né? Ele já não é, né? Já estamos vivendo um novo mundo. Nesse novo mundo, começa por a gente pensar, assim, em novas, como arquiteto mesmo, né, e designer, que essas novas necessidades projetuais vão aparecer para nós, né, como arquitetos. Assim, eu vejo todos os especialistas, né, no setor de pesquisa de tendência, e mesmo não especialistas em tendências, mas todo mundo levantando a mesma questão. Observe quais são as necessidades das pessoas neste momento, pois elas, pode até parecer um pouco oportunista, mas a vida é feita de negócios e a gente tem que pensar nisso. Mas observe as pessoas nesse momento, que elas precisam, quais são as necessidades delas, porque isso vai gerar brecha para o mercado, né? Vão ter demandas de produtos no futuro. E aí eu acho que o primeiro insight que a gente vai trazer é bem relacionado a isso, que são essas novas necessidades projetuais. Como que esse momento de quarentena, você que está preso na sua casa, a gente está sendo obrigado, né, forçado, e o seu cliente, né? O que as pessoas vão começar a demandar depois desse momento, né? Como que o mundo vai demandar projetos residenciais e corporativos depois do que a gente está passando? Quais os pontos a serem analisados nesse momento, né? Uma coisa básica, mas que eu acho que é bem necessário a ser pensado, é a pessoa que não tem, por exemplo, um lavabo logo ali na porta de entrada de casa. Ela tem que entrar em casa, né? A gente vê aí os protocolos de tire o sapato do lado de fora, quando entrar em casa, não toque em nada, não cumprimente ninguém, vai direto pro banheiro, lave as mãos e tudo mais, né? E depois tira a roupa, toma banho, tem todo um protocolo bem difícil, assim, que a gente nunca pensou em fazer. E agora a gente tá tendo que dar banho em pacote de batata palha, né? Essa é a nova vida, assim. E então, assim, há uma necessidade de um lavabo do lado da porta de entrada. Pode parecer bem bobo e básico, porque muitas pessoas têm um lavabo na porta de entrada,
Mas 80% da população brasileira não tem um lavabo na porta de entrada, porque 80% da população brasileira não tem uma casa digna para viver, né? Essa é a realidade. Então, assim, essa é uma questão a ser levantada. A segurança do futuro, ela vai estar relacionada também com a saúde, né? Você tem que prover para as pessoas um espaço onde elas possam lavar as mãos, porque essa pandemia foi a primeira pandemia grande, assim, louca, né? A primeira pandemia, na verdade, da nossa geração, né? De quem está vivo, quem tem até 100 anos. Mas já existiram outras pandemias, isso não é novo, e eu acho que isso vai acontecer mais daqui para frente, né? Estudos mostram de que a maneira como a gente vem vivendo, nossos excessos, essa coisa de confinamento de animais e tudo mais, tende a gerar novas. Então, assim, se isso pode acontecer no futuro, a gente vai ter que se preparar para isso, né? E o que faltou nesse momento? Faltou uma sapateira na entrada de casa? Eu não tenho uma sapateira quando eu entro em casa. Eu tenho que deixar o sapato no hall da parte do prédio, né? E eu já tenho você e o Bruno, que são meus amigos, eu sei que vocês gostam de deixar o sapato na entrada de casa, né? E vocês também não têm... Acho que você tinha uma sapateira no seu apartamento antigo, né? E eu comecei a fazer sapateira para os meus clientes. Não agora, nesse momento pós-Covid, mas depois que eu comecei que eu vi o seu apartamento, já tem acho que 5 anos, né, Karen, que vocês tinham um apartamento. Eu falei, cara, realmente, né, é muito legal tirar o sapato, que é uma coisa muito do oriental. É isso que eu ia falar agora. Tudo isso que você estava falando do lugar de tirar o sapato, né, de um lugar para você poder se higienizar antes de adentrar tanto para a área social, tudo da casa, é uma forma de organização de projeto bastante oriental, assim. Primeiro, essa questão do sapato, para eles, é um local que tem que ter, né? Não importa se é um estúdio de 15 metros quadrados ou uma casona de 200 metros quadrados, sempre vai ter o lugar ali do sapato, de tirar. E isso pode também, falando da nossa forma de projetar, que no Brasil é bem diferente, né? Começar a realmente gerar essa nova tendência, né? Na organização. Essa nova demanda, projeto. né? Isso tem muito a ver com Feng Shui também, né? O oriental não entra com a energia de fora para dentro de casa, então ele tira o sapato antes. Acaba que tem tudo a ver, né? A questão da energia, mas com a própria... Como a gente pode falar? Organização, com a própria limpeza. Vírus, né? O vírus é uma energia que a gente não quer dentro de casa nesse momento, né? A gente não pode ter, então, assim, é uma demanda aí. Outra coisa que eu acho que é um ponto pra gente é a questão do home office, né? Ele não é mais uma opção. É uma necessidade. As pessoas são obrigadas agora a trabalhar de casa. E será que isso não vai gerar nas pessoas um questionamento do tipo, eu preciso trabalhar o tempo todo no escritório? Será que realmente não dá para eu ficar um tempo com a minha família e talvez fazer uma vez por semana ou 2 vezes por semana de home office, né? Especialmente em grandes cidades, que você tem muito trânsito. Então tem aí mais esse ponto. Os apartamentos que estão cada vez menores, será que a gente não vai passar por um momento agora de inverter isso e os apartamentos começarem a ser maiores novamente? Porque então a lavanderia coletiva do prédio, cara, deu ruim agora nesse momento. As pessoas que moram em prédios que tem lavanderia coletiva, tudo coletivo, com seus apartamentos aqui em São Paulo de 20, 30 metros quadrados, tá péssimo, né? Porque assim, como é que você fecha a lavanderia do prédio no momento que não pode ter, né? Ou mesmo a questão do simples morar mesmo, né? Eu via muitas pessoas falando assim, não, mas tipo, não vou investir em tal coisa em casa, porque na verdade eu só volto para dormir. Né? Fico muito pouco tempo em casa. E eu acho que essas pessoas, principalmente, né, sentiram muito esse efeito nesses dias, porque eu acho que nunca tanta gente ficou tanto tempo em casa, né? E eu acho que sentiu na pele o efeito de não ter um espaço agradável em casa, né? Isso também eu acho que acaba, de forma muito simples, gerando essa demanda de trabalho, digamos assim, para nós, arquitetos e designers, porque eu acho que essa angústia da casa não ser um lugar aconchegante, gostoso, ou até mesmo funcional, né, para trabalhar, por exemplo, eu acho que isso vai gerar uma demanda bem forte, né? Sim, eu acredito. Até as nossas amigas, a gente se questionando, né, se a gente vai ter um momento de recessão e se a gente não vai ter projeto depois. Eu acredito que sim, vai sim passar por um momento de recessão, né? É uma crise inegável global, né? Tá todo mundo passando por isso junto. Mas eu acho que realmente é isso, assim. As pessoas estão se botando à prova e vai ter uma demanda consciente de projeto, né? As pessoas vão te procurar. Então, observe as suas demandas, quais são as suas necessidades. Você vai querer arrumar elas depois desse momento. Assim que você puder, você vai querer arrumar. E as pessoas também, né? Especialmente famílias grandes, que tá todo mundo junto e tá vendo aí como é difícil todo mundo ficar junto nessa casa. Como é que a gente faz para deixar isso mais
inteligente possível, né? Funcional Sim. possível, né? Você Outra que deu coisa sorte, também... né? Que tinha acabado de reformar a casa. Ai, graças a Deus, gente. Imagina se eu sou pego no meio da obra. E assim, home office pra mim é uma realidade, né? Eu moro em um bairro muito caro de São Paulo. Então, pra mim, não fazia muito sentido sair de casa e ir para um escritório se esse escritório não fosse perto de casa. Porque em São Paulo o tempo de logística é muito grande. Inclusive, a gente se mudou aqui pro bairro, porque o Rodrigo, meu marido, trabalha aqui perto de casa. E aí o apartamento ele é relativamente grande para nós dois, né? Ele tem 85 metros quadrados, são 2 quartos e tinha um quartinho de empregada, que é um apartamento antigo. E aí o que eu fiz? Eu transformei esse quartinho de empregada em um ateliê para joias, né? Eu tenho as funcionárias que trabalham nesse ateliê, que agora ninguém está trabalhando, a gente parou a produção, mas tem esse home office do ateliê no apartamento. E o outro quarto, que é um quarto de hóspedes, é um home office da arquitetura. Então a gente continua trabalhando normalmente. Assim, o Rodrigo, para ele é uma novidade, mas ele ocupou o meu home office de arquitetura perfeitamente sem problema, é um escritório. E eu consigo trabalhar do home office das joias, né? Também consigo trabalhar das salas. A gente não teve problema. E o apartamento, graças a Deus, a gente reformou e deixou ele do jeitinho que a gente queria. A gente está curtindo aí o apartamento novo. Mas assim, você sabe que passando muito mais tempo juntos em casa, tem coisas também que a gente quer mudar depois que a gente passar esse momento, sabe? Sim. Especialmente a cozinha, porque a cozinha não tinha passado por uma grande reforma, porque a gente sempre, toda a vida, a gente comeu fora de casa. A gente só fazia lanches, né? À noite e um café da manhã. E mesmo final de semana, assim, muito raramente a gente cozinhava em casa. E agora o Rodrigo tá cozinhando todos os dias. Porque eu não sei, gente, eu sou uma negação pra cozinha, mas graças a Deus ele cozinha muito bem. E ainda bem que a gente, na reforma, a gente colocou uma lava-louças. Porque se não tivesse essa lava-louças, meu Deus, que drama que seria. Eu briguei porque eu falei, não precisa de uma lava-louças. Ele falou, não precisa, eu quero uma lava-louça. Ele tinha toda a razão, especialmente para esse momento, assim, porque a gente gera muita sujeira de louça, né? Toda e você hora, tem que trabalhar, né? toda hora, e aí você tem que trabalhar, você tem que cozinhar e tal, enfim. Então tem umas mudanças aí que a gente quer fazer para a cozinha. Mas, enfim, esse primeiro insight aí dessas novas necessidades projetuais que a gente queria dizer para vocês é que elas vão gerar demandas. Elas vão gerar demandas de interiores, especialmente. Elas vão gerar demandas de urbanismo, porque a gente vai ter que repensar essa cidade. Talvez a gente vai ter que ter lavabos públicos, as pessoas vão precisar lavar a mão na rua. Será que só álcool gel resolve? Eu acho que nós, como arquitetos, né, eu acho que mais do que nunca, porque naturalmente, eu acho que no nosso dia a dia, nos projetos, a gente acaba fazendo isso, de tentar entender além do que o cliente fala, né, então pegar aquelas necessidades que o cliente traz e consegue falar, e tentar sempre ir além, né, tentar enxergar além dessas necessidades e para realmente melhorar o dia a dia, a vida dele. E eu acho que a gente vai ter que ser muito mais sensível nesse momento para conseguir enxergar essas coisas, né? Outra coisa também que vem como demanda são as plantas de escritórios comerciais, né? Porque se a gente vem de uma recessão e muita gente... Então, nesse primeiro insight são sobre essas necessidades projetuais. Anotem aí. E eu acho que, já falando nesse assunto da mudança do local de trabalho, né, não ser esse tão tradicional, o que você acha que vai ser essencial para que isso também seja possível? Eu acho que a gente tem um segundo ponto aí que a gente vai trabalhar agora, nesses insights, que é sobre a automatização da vida. A gente já vem falando sobre automatização residencial e em todos os sentidos, né, sobre a internet das coisas e tudo mais há muito tempo. Mas tudo parecia luxo, né, e um futuro não necessário. Agora a gente está vendo que, na verdade, ele é muito útil, que ele é muito necessário. Então, assim, questões para a gente levantar nesse momento de home office geral, que as pessoas estão trabalhando em casa, estão tendo dificuldade, e tem gente tentando fazer live de música e não está conseguindo, porque a internet está ruim. Primeiro ponto, a sua internet é de qualidade, né? Você tem uma internet de qualidade? Ah, eu não tenho uma internet de qualidade, eu preciso melhorar o meu plano. Ou então, não, eu não tenho uma internet de qualidade porque a internet não chega de qualidade na minha cidade. Eu não consigo ter esse plano. Então, é uma questão governamental. Será que não passou da hora do Brasil instalar o 5G no país? Né? O 5G, que é uma qualidade de internet superior ao que a gente conhece hoje, ela vai permitir uma automatização geral, assim, de veículos elétricos, de interação residencial, de autocontrole, coisas muito tecnológicas que só a China conhece atualmente, né? E algumas poucas cidades, eu acho, europeias, não sei, americanas, mas que é uma necessidade para esse mundo futuro aí, onde a gente tem esses momentos de guerra biológica, né? De ter que ficar em casa e de estar todo mundo se resguardando. Então, acho que, assim, você tem que rever a sua internet para o seu trabalho em casa. Coisa mais próxima de nós. O governo tem que liberar logo esse 5G, trazer essa tecnologia para o país. E para você transformar esse ambiente de trabalho em um lugar mais agradável e acessível, hoje,
você tem que abraçar o que a gente tem de tecnologia. Então, eu e a Karen, a gente está fazendo uma reunião aqui, gravada, a gente consegue gravar o áudio e o vídeo pelo Zoom, que é um aplicativo, uma tecnologia que todo mundo deve estar usando aí para fazer reuniões. Mas a gente tem Skype, que já é super antigo, a gente tem o Microsoft Teams. O Microsoft Teams e o Zoom também, eles permitem compartilhamento de tela. Então, reunião com o cliente, a gente que é arquiteto e designer de interiores. Você consegue compartilhar a sua tela com o cliente, abrir o 3D, passear com o cliente pelo projeto em 3D, né, discutir a planta com ele. Então, você e o cliente estão com a mesma tela no computador, o seu mouse passeando é onde você indica para o seu cliente, né, o que você está falando, e ele aqui com fone de ouvido e vocês dois comunicando. Eu estou tendo reuniões assim, você está tendo reuniões assim, eu acho que a grande maioria de todos nós, e está funcionando, não tá? Né? Então, assim, essa automatização da vida forçada, o Covid-19 ele é o responsável pela digitalização do ser humano, eu acho. Assim. Eu acho que ele, na verdade, vai acelerar um processo que não tinha mais volta, né? Não tinha mais volta, exatamente. Eu acho que ele só vai dar uma aceleradinha, um empurrãozinho. Ele empurrou, A gente até separou esses nomes aí, né? Zoom, Skype, Microsoft Teams, Dropbox, porque você precisa compartilhar com a galera do escritório, com seu estagiário, com seus funcionários, né? Outra tecnologia BIM, todo mundo trabalhando no mesmo arquivo, e alterando esse arquivo, altera para todo mundo. Então, assim, se vocês tiverem sugestões de outros aplicativos interessantes para esse momento, coloque aqui pra gente nos comentários, né? Vamos transformar isso aqui num momento de discussão para a gente enriquecer. Outro dia eu fiz um vídeo também só sobre apps, né? Que era para falar sobre de produtividade e tal, que também ajuda bastante nesse momento. Eu já estava meio à distância com a minha equipe por conta da minha mudança, né? Que eu me mudei de Cuiabá para Tangará. E eu já tinha começado a usar várias apps para me ajudar nesse sentido. Tipo o Trello e tal, que eu falei bastante também. O Google Agenda, que é super básico, mas também é uma mão na roda no dia a dia. Acho que eles estão aí realmente para ajudar mesmo. Uma live super interessante, acho que o nome dele é Rodrigo Lemos, que é um especialista em tecnologia, acho que ele mora na China e tudo mais. E aí ele falou sobre as câmeras de calor que já existem na China, né? Você consegue ver se as pessoas estão com febre ou não. E agora a gente está medindo a temperatura das pessoas para entrar em alguns lugares, para passar a fronteira e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa que pode existir aí para o futuro, né? A gente não ter só mais câmeras de segurança nos metrôs, mas a gente ter essas câmeras de calor. E como essa automatização vai beneficiar a gente para esses momentos de saúde, né? Será que as pessoas não vão começar a usar essas tecnologias para isso, né? Outra coisa, que é um conceito do phygital, que é a mistura do digital com o físico, né? A gente está vivendo esse phygital hoje, né? Que a gente tem muito mais digital pelo momento de Covid, mas a gente já vinha por esse momento com aplicativos como Tinder, LinkedIn, Buscapé, aplicativos onde a gente faz uma busca digital para depois a gente terminar com um produto físico, que é um encontro, né? O Tinder, ele faz uma busca digital, mas no final você tem um físico. E então essa tendência do phygital, que é essa mescla de digital e físico, ela vai ficar muito maior. A gente está muito mais digital agora, normalmente de quarentena, mas depois a gente não vai abandonar esse digital. A gente viu como ele é fácil, legal, e ele adianta nosso tempo, né? Ele tira a gente do trânsito, ele facilita a logística. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre comprei shampoo, produto de beleza e remédio na farmácia, porque tem muita farmácia. O que mais tem é farmácia, especialmente aqui onde eu moro. Então eu não preciso comprar online. Eu gosto de dar uma passeada, eu trabalho home office, então eu deixo tudo para comprar físico, porque eu gosto de sair de casa para fazer alguma coisa, para caminhar. E aí eu deixei para comprar fora. Agora não dá mais, eu tô comprando tudo online. E eu fico pensando, gente, realmente, não precisa, né? Se todo mês eu preciso do mesmo shampoo, do mesmo remédio, da mesma coisa, vou manter isso ali como compra fixa mensal online e vou deixar esse tempo para fazer outra coisa, assim, né? Pra, sei lá, me dedicar talvez a organizar mais a minha casa, porque eu percebi nesse momento que eu não tinha que deixar minha casa só para diarista, por exemplo, uma vez por semana, tá errado? Eu tenho que arrumar mais as minhas coisas, né? Eu tenho que dar mais atenção. Então eu tenho que usar esse tempo para outras coisas. Então, assim, eu acho que esse phygital, essa tendência que vocês têm que anotar aí, é super forte. Então, o que isso vai gerar? Igual eu falei no começo aqui, Karen, a gente não tem as respostas para tudo. A gente tem os insights e a gente está jogando aqui para vocês também verem aí se vocês conseguem ter resoluções dessas questões. Até mesmo essa questão das reuniões, né? Que outro dia mesmo você estava comentando, que tipo, normalmente os clientes, eles eram mais, assim, receosos com essa questão de reunião online. As pessoas realmente preferem se encontrar, né? Tem gente que não se sente tão à vontade digitalmente também, né? Clientes mais velhos, principalmente, normalmente, que foram forçados nesse momento a tentar minimamente usar,
né? A gente mesmo lá no Now, a gente nunca tinha feito uma aula online, e nesse mês, com o pessoal do Now Acelera, a gente teve, né, que tentar, todo mundo foi forçado a tentar e tal, e a cada aula vem sendo mais legal, a gente está conseguindo se interagir melhor nas aulas, né, e eu acho que tem sido um aprendizado bacana, e eu acho que acaba que muita gente dali para frente, principalmente vocês aí de São Paulo, que tem essa loucura do trânsito, da logística e tudo mais, isso também pode acabar sendo uma nova realidade, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu estou fazendo acompanhamento porque algumas obras não pararam aqui em São Paulo. Eu tenho muita obra no Hospital das Clínicas. Então, obra em hospital não vai parar mesmo. Até elas aceleraram agora, porque a gente precisa entregar esses produtos. E eu acabei de fazer reunião com videochamada com a engenheira, né? Tem uma engenheira na obra, equipes todas, enfim, com todos os equipamentos necessários, todo mundo separado, mas a gente está fazendo videochamada e eu estou acompanhando a obra à distância. Uhum. É óbvio que é um pouco mais difícil, mas você consegue fazer também. A gente tem que se adaptar. E a gente vai até falar sobre essas quebras de paradigmas. É um dos insights, mas mais para frente. O próximo que eu quero falar agora, e o terceiro insight é a apresentação é tudo. A apresentação é básico, é óbvio, a gente sempre ouviu isso, mas eu trouxe algumas dicas e alguns links para vocês se inspirarem nesse momento. Por quê? Porque é fato que uma boa apresentação vende mais. Para tudo. Para produto, para projeto, a gente sempre precisa disso. Só que a vida e a correria faz com que a gente fique fazendo do jeito que a gente aprendeu, às vezes, na faculdade, no momento pós-faculdade. Quando a gente entra num ritmo acelerado de trabalho, que é o meu caso, seu caso, a gente já está aí com os nossos 30, 31 anos de idade, e a gente já acelerou, e a gente acaba não tendo muito tempo mais para estudar, ou rola um pouquinho de procrastinação, de se aprimorar em novas tecnologias de comodismo também, né? Comodismo, E eu acho que esse é o momento da gente aproveitar para estudar online, e para captar mais informação aí, para melhorar as nossas apresentações. Porque se agora elas são online, elas têm que ser melhores ainda e mais didáticas ainda, né? Um erro constante dos arquitetos da velha guarda, que não é o nosso caso, era achar que o cliente conseguia enxergar em 2D. Gente, cliente não enxerga em 2D. Muitos fornecedores também, né? Às vezes a gente se mata fazendo detalhamento lá no CAD, todo bonitão e tal. E o fornecedor, o marceneiro, às vezes não tá... Ele não entende. É melhor fazer um 3D e mostrar um 3D para ele. Eu tô usando esse momento de quarentena para me aperfeiçoar. Tô fazendo um curso online do SketchUp mesmo, mas de como criar apresentações mais interessantes, mais lúdicas. Mas uma dica que eu anotei para vocês é: copie os bons, né? Eu botei 3 sites aqui, que é o Graphic Architecture Porn. É um Tumblr que é super legal e é de imagens de apresentações de arquitetura. Essas imagens lindas que a gente vê nos escritórios tipo Big, esses escritórios maravilhosos internacionais, né? Ou então em apresentação de TFG, de TCC, que quando a gente vai fazer TCC, a gente arrasa. Depois a vida é tão corrida que a gente não tem tempo. Tem um Instagram que é o leve.design, que é uma empresa, inclusive, que vende cursos de aperfeiçoamento de 3D, que é para montar modelos de apresentações diferentes mesmo. É para dar aquela cereja no bolo, que vende mais. E tem também um Instagram legal, que é o Illustrark. Esse Illustrark também, o cara é muito legal de técnicas de apresentação, e ele tem umas imagens em 3D maravilhosas, assim, que são super interessantes. Então, assim, melhorar sua apresentação no seu feed do Instagram, melhorar sua apresentação do projeto e copiar os bons. O que é copiar os bons? Cara, sabe a IKEA, aquela loja que a Tokstok e a Etna copiam, que é uma loja internacional famosa? Gente, você pode comprar qualquer coisa na IKEA. Lá, enfim, você compra. Você tem que pegar o produto no estoque. Não tem funcionário para nada. Você faz tudo sozinho. E é tudo do it yourself. Você compra, leva para sua casa, abre, pega o manual, lê e monta. No Brasil também é assim, mas não 100% do processo, porque as lojas ainda entregam o produto, né? A Etna agora começou a experimentar essa história do cliente, pegar o próprio produto no estoque. Tem um vendedor ou outro para ajudar, mas estão começando a entrar no modelo IKEA. Mas quando você pega um produto IKEA e vai montar em casa, o manual é tão fácil, ele é tão fácil, que uma criança de 8 anos consegue montar uma mesa e uma cadeira. Então, assim, gente, eles estão certos, eles são muito certos, assim. A gente tem que montar projetos que, se a gente enviar por e-mail para o nosso cliente uma apresentação de projeto, ele tem que olhar o projeto e construir a casa sozinho, assim. Isso é um modelo de projeto que a gente tem que começar a passar a fazer, que é o modelo de projeto IKEA. Como é que a gente vai fazer a apresentação para marceneiro, apresentação para marmorista, apresentação para o engenheiro, de uma maneira muito lógica? É projeto executivo. Tá, mas será que o projeto executivo está tão didático o suficiente para esses nossos fornecedores? Porque eles não fizeram faculdade, tá? Eles não têm linguagem técnica como a gente. Então, assim, é só um questionamento e um insight.
apresentação é tudo. O próximo é o que você tinha comentado da quebra de paradigmas, né? De Isso, padrões o e quarto. paradigmas. Você comentou, por exemplo, dos clientes mais velhos que eram reticentes em fazer reuniões, né? Uhum. Eu acho que esse é um ponto, assim. A gente está passando por um movimento social, é como se fosse, a gente está vivendo uma guerra, né? E a gente vai ter um pós-guerra desse momento. E esse pós-guerra, ele vai gerar mudanças sociais muito grandes, assim, e culturais, né? Que vão ser disruptivos, assim, em todos os sentidos. Então, as pessoas, eu vou falar sobre o nosso setor, sobre a nossa área, né? Os nossos clientes mais velhos, que eram reticentes em fazer reuniões digitais, eles foram forçados a fazer e talvez eles entendam que, beleza, dá para fazer, aceito, vamos começar a fazer reunião online. Outra quebra de padrão e paradigma pode ser possível. Eu sou um arquiteto autônomo. Eu sou sozinho e eu tenho uma estagiária e uma equipe grande. Essa estagiária, ela vinha para o meu home office uma vez por semana, a gente discutia, e depois ela voltava para casa dela. Eu já meio que trabalho nesse modelo. Mas tem gente que montou um escritório, e eu me pus à prova o ano passado, né? Se eu não tinha necessidade de abrir um escritório, e aí eu fui investigar preço aqui na região, porque eu não queria montar um escritório longe, trânsito, eu já expliquei isso para vocês aqui. E aí eu botei na ponta do lápis e eu vi que não compensava financeiramente. Porque eu sou duas profissões em uma só, né? Eu tenho as bijus, tenho o centro de arquitetura, então o ambiente tinha que ser para os dois, e eu tinha que ter um ambiente maior. Enfim, quando eu botei na ponta do lápis, a minha casa estava muito bem montada, não valia a pena ir para fora, porque eu tinha aluguel, uma nova internet, eu ia ter custo logístico, e mesmo que fosse próximo da minha casa, eu ia ter mais um, enfim, todos os custos do escritório óbvios. E aí eu pensei, será que não funciona para mim um coworking? E aí eu procurei muitos modelos de coworkings. Para mim, não funcionou. Porque eu precisava de um lugar para montar um ateliê que tem muito produto caro, tem peça de ouro, e eu não podia deixar isso em um espaço de coworking, né? Não tinha um modelo de coworking, eu tinha que ter um modelo exclusivo. E eu falei, cara, home office, eu vou melhorar o meu home office, e quando eu faço venda de atacado, são feiras mesmo, eu já não estou em casa, tem muito evento online, eu tenho um site online, eu vendo para muitos clientes de atacado, falei, cara, eu consigo desenhar home office. Então, eu quebrei esse paradigma, estudando a minha situação e vendo que para mim funcionava o home office e eu desenhei meu modelo. A gente tem muitos amigos que são autônomos e que tem 1 ou 2 funcionários e que montaram um escritório. E nesse momento que está todo mundo em casa, esse custo do escritório ele não parou. O aluguel continua, a conta de luz baixou muito, mas ela continua, a internet continua, o telefone. Então, assim, será que esses nossos amigos não vão ser postos à prova do tipo, cara, se o meu cliente, se ele sofreu uma quebra de paradigmas e ele se viu no momento de, cara, eu também trabalhei, sou advogado. Até mesmo a própria equipe, né? Porque a equipe provavelmente não parou de trabalhar todo esse tempo, porque a gente consegue trabalhar no computador. E eles estão se virando para se comunicar pelo Zoom, se organizar melhor, fazer a gestão dos projetos pelo Trello, por exemplo, que eu falei o que eu uso, né? E às vezes estão vendo que isso está funcionando de repente, né? Está funcionando. E aí as pessoas nessa quebra de paradigma vão botar à prova a necessidade de ter um escritório próprio, né? É diferente de você ter uma equipe de 60 pessoas. Uma pessoa que tem uma equipe de 60 pessoas tem que ter um escritório, eu acho. Mas será que precisa de um escritório com 60 baias para 60 pessoas trabalharem o tempo todo? Né? Não poderia ser um espaço muito menor, com locais para as pessoas se reunirem, terem discussões coletivas e depois os grupos se separarem, as pessoas podem ficar parte da equipe em casa e tal. Então, tudo isso vai ser repensado. Esses novos padrões vão ser gerados por esse momento de quebra de paradigmas, que é muito importante a gente avaliar, né? Esses coworkings, né? Esses espaços tipo não. para esse momento da apresentação com o cliente, né? Porque por mais que a gente faça essas reuniões online e tudo, depois que tudo isso passar, é sempre interessante ter alguns pontos de contato com esse cliente, né? Principalmente no começo, que você precisa entender mais dele e tudo. É interessante esse contato. Eu já também tentei usar vários coworkings em Cuiabá, antes do Now, e a minha questão era justamente essa, de você ter um coworking, ter uma sala de reunião, ok, para atender o seu cliente, mas você tem que carregar todas as amostras, né? E aí ocupar um espaço da sua casa para guardar essas amostras. Ou mesmo a questão desse ambiente mesmo, dele ter um pouquinho mais de cara de arquiteto, né? Para você poder mostrar isso para o cliente também. Sim, com certeza. O modelo de coworking era uma tendência global que já vinha crescendo muito nos últimos anos. Você sabe muito sobre isso, que você estudou sobre isso, né? A WeWork tem dados interessantíssimos assim sobre esse modelo, como ele vem crescendo globalmente. E como o coworking também vem estudando para se tornar um lugar que atenda a todas as necessidades dos profissionais, né? Você percebe que os espaços de coworking não são baias, que você aluga uma baia, né? Eles são espaços múltiplos. Eu tive uma live super interessante com a Luara da Tech, né? Falando sobre o living office, sobre o conceito do living office, que é um conceito super interessante que fala justamente sobre isso, sobre esse novo modelo do trabalho. E os espaços de coworking estão muito ligados a esse modelo de trabalho. Mas essa coisa do padrão,
é justamente isso, assim, será que os arquitetos pensavam, eu preciso do escritório porque eu preciso de um lugar onde eu tenha amostra de mármore, amostra de tinta, amostra de tecido e blá, blá, blá. E eu não consigo ter essas amostras em casa. O Now é um espaço maravilhoso, que vocês têm todas as amostras, né, um lugar lindo para fazer reunião, e você consegue alugar, sentar com seu cliente, abrir uma gaveta e pegar amostras. Você não precisa levar essas amostras para todo lado, porque nossas amostras são super pesadas, né? Enfim. E querendo ou não, é resíduo, né? Imagina, todo arquiteto precisa de uma amostra e as amostras elas precisam ser atualizadas. Quanto lixo a gente não gera em todos os sentidos. Isso é uma quebra de paradigma também. As pessoas estão cada vez mais conscientes quanto a isso. Então, ter um espaço que centralize isso, como é o caso do Espaço Now, é genial. E eu acho que, assim, vocês tiveram essa sacada lá atrás, que eu acho que você só tem a crescer, porque o que vai aparecer agora de demanda, inclusive para vocês, de arquitetos, buscando um espaço com o Now, assim, para coworking, é gigantesca mesmo. Será que esse modelo não vai gerar novos modelos e demandas para os profissionais de arquitetura que gerem também novas formas de trabalho, né? Essa coisa da apresentação. Se você perdeu seu emprego, às vezes você é arquiteto de escritório grande, e você é muito bom com a apresentação em 3D. Cara, você perdeu seu emprego. Esse é o momento de você melhorar ali sua comunicação nas redes sociais, começar a enviar e-mail para o escritório de arquitetura e oferecer o seu trabalho à distância, via home office, com apresentação. Você fala, olha, eu sou muito bom em apresentação, olha como é que eu consigo fazer uma apresentação de projeto, né? Então, tentar ver o que esse momento, né? Pensar que, assim, todo mal pode ter um lado bom, né? Há males que vêm para bem. E tentar uma saída, né? O que a gente não pode fazer é desesperar e entregar os pontos. Sim. Então, eu acho que esse momento é um momento para a gente rever. Procurar novas oportunidades, né? Procurar novas oportunidades, né? E aproveitar que muitos desses paradigmas que estão sendo quebrados podem nos beneficiar muito, né? Tudo que a gente vem fazendo do Now, né? Você também junto lá como colaborador, né, João? A gente tem muito essa questão de compartilhar. E mais uma vez, né? Eu acho que isso, nesses últimos tempos, foi uma das coisas que eu mais achei legal, que eu vi acontecendo, assim, no mundo inteiro. Que as pessoas, no mundo inteiro, as pessoas começou assim, a compartilhar um monte, né? Não sei se, de repente, isso também gera uma questão. As pessoas percebam que compartilhando elas ganharam muito mais do que perderam, né? Com certeza. A gente sempre teve essa questão mas a gente sempre acreditou que a régua deveria subir, né? Que se a classe melhorasse, todo mundo ia melhorar. E é o que a gente continua acreditando. Eu tô achando que o ser humano tá muito mais solidário também, né? Eu acho que você falou da questão do compartilhamento, tem a ver com solidariedade também. Cara, se eu tô nesse momento, o que eu posso fazer para ajudar? Né? A gente sempre gostou de compartilhar. Eu acho que a geração Y já nasceu mais compartilhável, né? A gente cresceu com a rede social, a gente é um experimento da rede social, porque a gente cresceu no analógico e foi crescendo junto com o digital. É diferente de quem viveu os dois lados, né? A gente viveu os dois lados. Quem é geração Z, cristal, eles são completamente compartilhados, assim. Eles nasceram compartilhando. Nossa, já eles não faz sentido. Já nem sei, já tá a geração. Porque para eles não faz sentido mais reter informação. E nem faz sentido mais o modelo de escola como a gente conhecia. Por que eu vou na escola para o meu professor me falar uma coisa que tá lá no YouTube? Eu tenho assistido com o Rodrigo ama história, né? E aí ele coloca no YouTube uns canais que eu nem sabia que existiam, de história, e a gente vê lá sobre gripe espanhola, a peste bubônica, nada legal, né? Mas enfim, a gente tá estudando guerra, tem um documentário Netflix que é o Guerras do Brasil. Gente, se existisse isso, na época que a gente estudava, porque na época que a gente estudava existia o VHS educacional. E aí os professores colocavam VHS, a gente assistia umas coisas que já eram uau da tecnologia. Gente, essas crianças não precisam ir pra escola, velho. Elas só vão pra escola para ter essa interação ponte, social. Essa interação social, essa ponte necessária. Então, essa coisa que você falou, da necessidade de ter um espaço de contato com o cliente, né? Na moda, por exemplo, e na questão de consumo de produtos. Tem muita loja, como é o caso da Amaro, que ela tem loja física só para você experimentar e ver e conhecer o conceito da marca. Mas você compra online. Você vai lá na loja, eles não vão te entregar a sacolinha. E pra gente encerrar, até porque minha bateria tá acabando, vamos pro último ponto, que a gente adora falar, né? O último ponto era a questão do fluxo de caixa, né? Exatamente. Agora nós, saindo um pouco do papel arquiteto e tal, do pensamento do espaço e passando mais para a questão do autônomo, né? Sim. Eu acho que a gente se viu, foi meio de surpresa. A nossa geração, voltando a falar sobre gerações, especialmente sobre a de Y para baixo, a gente não teve nenhuma recessão dramática, a gente não trabalhava na crise de 2008, de 2007, a gente ainda fazia faculdade, então a gente não tinha boleto, né? A gente está vivendo, a gente não viveu o plano Collor, nossos pais viveram, a gente não viveu guerras, a gente não viveu a gripe espanhola, então a gente está vivendo o nosso primeiro grande problema, nossa primeira grande crise. E a nossa geração não tem o hábito de poupar.
vai passar por uma crise que vai levar a gente à necessidade de entender a questão obrigatoriamente, porque a gente não tem isso na faculdade, ninguém ensina isso pra gente, sobre a questão de fluxo de caixa, né? Controles financeiros. De se ver, na verdade, como uma empresa mesmo, né? A gente fala muito isso no Não Acelera, que é a principal questão, assim, a gente sai da faculdade meio artista, né, autônomo e tal. Sim, exatamente. E leva muito a vida dessa forma e esquece que para a gente se manter, dinheiro que a gente precisa para as atividades da vida mesmo, mínimas, a gente precisa começar a se enxergar como empresa e ter essa organização, fluxo de caixa e tudo mais, para se manter, né? E eu acho que dessa vez, quem ainda não se enxergava assim, mais uma vez o Covid acho que está aí para acelerar. Para forçar. E não é assim, esperando o Covid-20, Covid-21, Deus me livre. Eu espero que assim, a gente demore 100 anos para ter um problema assim novamente, ou que a gente nunca tenha. Mas é assim, quebrei a perna. Né? E sofri um acidente. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter aí um seguro, que a gente tem que encerrar, porque a bateria tá acabando. E eu queria deixar uma frase aqui do Ronaldo Lemos, que é esse cara que eu achei super inteligente e interessante, que trabalha com tecnologia e tal. E a frase dele é a seguinte: prosperidade real só existe se todos prosperam. Eu jogo aí isso, né? A gente veio falando aí sobre compartilhamento e sobre ajudar as pessoas. Eu acho que o ser humano vai sair novo. Não sei se é do Ronaldo, que eu vi na live dele, mas que eu achei genial. É isso, assim. Então, vamos todo mundo se ajudar, vamos todo mundo compartilhar o que a gente puder compartilhar, ter fé, manter a quarentena, tá? Vamos acreditar aí no que todos os especialistas e todo mundo tá fazendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Foi mais um bate-papo com saudade. Obrigada, João. É o período de tempo mais longo que a gente não se vê, né? Mesmo apesar de morando tão longe, né? É verdade. Exatamente. Mais uma vez, obrigada, internet. Obrigada, João. Obrigado, internet. Por nos aproximar, mas enfim, brigadão, João. Mais uma vez, né? Espero que em breve a gente possa fazer algo juntos, né? Talvez não em maio, como estava planejado agora, lá no Now, mas em breve. Em breve. É isso, gente. Força na peruca e positividade. E assim, manter-se positivo e firme não quer dizer que eu e a Karen estamos todo dia lindos, malhando 6 horas da manhã e mantendo a dieta. Não. A gente se joga no chocolate, a gente chora um dia ou outro, a gente assiste um filme deprê, depois a gente acorda, levanta, faz isso e volta, tá? É assim que funciona a quarentena, a vida de quarentena. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, João. Beijo.